E agora, ninguém pode fazer um milagre em seu nome que possa falar levianamente dele. Foi o que ele disse. Assim, se alguém está curando as pessoas, sou grato por isso. Mas creio mesmo, de todo o coração, que ao entrarmos no assunto esta noite, que vocês, talvez, se Deus nos ajudar, que vocês entenderão a visão e verão qual é, de fato, o dia e a hora em que vivemos. E então verão e crerão. Que Deus nos ajude enquanto leio algumas das Escrituras agora. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, começaremos e leremos os 3 primeiros versículos. Ouçam com atenção, pois minhas palavras são apenas as palavras de um mortal. Falharão, mas a palavra de Deus nunca falhará. É sempre verdade. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou um testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda falava. O sistema de som está um pouco alto, então... Muito bem. Agora, acho que assim pode estar um pouco melhor. Causa um tipo de eco de... Muito bem. Agora, gostaria de tirar o meu texto do capítulo 3, ou melhor, do versículo 3, e do último, uma das últimas fases, Deus dando testemunho dos seus dons. E agora, quanto ao meu tema, encontra-se no capítulo 1, quero dizer, no versículo 1, perdoe-me, no versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Este dia em que vivemos é um dia de paz instável e descanso instável em toda parte. As pessoas estão correndo de um lado para outro, falando o que querem. Quase todos conseguem ter um seguidor. Não importa o que ensinem ou pensem, alguém os ouvirá. E é um dia do qual os profetas falaram. As pessoas, quando estão com fome, comem de qualquer lugar. Se crianças e pessoas estiverem morrendo de fome, comerão de uma lata de lixo que uma vez comiam de uma boa mesa. Mas se estiverem com fome, comerão em algum lugar. Acho que os verdadeiros ministros do Evangelho devem estar atuantes, deveriam estar dando às pessoas as coisas certas, alimento a seu tempo. Agora, este meu tema de como lhes testifiquei que não sou pregador, eu apenas tenho um dom de cura divina, o qual, digo humildemente, vem de Deus. Não tive nada a ver com a vinda disso. Foi pré-ordenado por Deus anos e anos atrás. Não tive nada a ver. É o ponto central das Escrituras. Fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Este mundo foi feito pela fé, as coisas foram criadas pela fé. Deus apenas viu aquela gota de orvalho pairando lá no ar, seja como queiram chamá-la, e só falou e disse, haja luz, e houve luz. E então ele fez aparecer o solo e o secou e tal. Tudo isso foi feito por um ato de fé, por Deus. O mundo inteiro foi feito pela fé. Vocês estão aqui esta noite pela fé. Muitos de vocês disseram ao seu patrão que voltariam amanhã para trabalhar. Como sabe que voltará? Você disse à sua esposa, estarei em casa depois do culto. Como sabe que estará? Você disse a uma pessoa, talvez, para vir um táxi, para buscá-lo às 11 horas. Como sabe que você estará aqui? Você pode estar na eternidade antes das 11 horas esta noite, está vendo? Mas é tudo pela fé. Tudo é pela fé. Agora, tantas pessoas falam deste assunto, fé.
e sabem tão pouco dele. Agora, escutem, amigos, eu amo vocês e quero que vejam isto. Há tantas pessoas que falam de fé que não conhecem nenhum princípio da fé. Agora, vocês estão juntos e talvez nunca mais nos encontremos deste lado da eternidade. Mas se tivesse um lugar onde pudéssemos estar juntos e eu pudesse levar o assunto gradualmente a ponto que pudessem ver mais claramente do que agora, pois muitos de vocês vão achar. Pode ser que muitos tenham a impressão errada de mim esta noite quando estou fazendo o melhor que posso para lhes trazer isso e vocês achem que é exaltação própria, mas não é, meus amáveis amigos. É para seu benefício, se eu conseguir fazê-los ver o que Deus fez por vocês. Agora, muitas pessoas passam pela fila e dizem, tenho fé para ser curado. E, amigos, quando passam, sei que não têm fé suficiente para curar nenhuma dor de dente. Isso mesmo. E alguns passando com câncer e dizem, tenho fé para ser curado e não têm fé. Minha lição da Escritura esta noite disse, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Vejam, é uma substância, é algo direto, algo que vocês de fato têm, não algo que imaginam, algo que acham que têm, mas é uma atitude direta e positiva que vocês têm. Estão vendo o que quero dizer? Agora, aqui não faz muito, vou lhes contar uma pequena história de alguém que veio, para que vejam o que é fé. A fé é um dom em si. Talvez vocês tenham uma porção dela, mas há um dom de fé. Assim como alguns ungem os doentes a orarem por eles e tem resultado. Isso não é um dom de cura, é uma porção de fé. Não é um dom direto de cura, pois só há um dom direto de cura, só há um dom direto de fé, só há um dom direto de milagres e tal, que havia na Escritura. Os apóstolos tinham, e muitos, eles fizeram obras poderosas de Filipe, e todos eles, havia só um dom de cura. Como quando vamos embora de uma cidade, como que muitas pessoas dizem, notei que em alguns lugares, depois que partir de alguns, talvez 15 ou 20, digam, o Senhor me deu o dom de cura. Bem, Deus os abençoe. Alguns dizem, irmão Branham, poderia impor as mãos em mim para eu receber o dom de cura? Gostaria de poder. Eu pediria que cada um de vocês passasse por esta fila aqui esta noite e diria que não restaria um doente em Oakland dentro de algumas semanas. Isso mesmo, mas não é meu para dar. É o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Tomemos essa parte da Escritura. O firme fundamento das coisas que se esperam. Há três coisas: esperança, caridade e fé. Está certo? Agora, a esperança é um elemento, a fé é outro elemento e a caridade é outro elemento. Caridade é amor. Tenho visto muitas pessoas passarem, pessoas amáveis, cristãos de verdade, mas que não tinham fé suficiente para serem curadas, e um pecador passa e tem fé para ser curado. Entendem? É totalmente outro elemento. Não é se você bem serve a Deus. É um elemento que você mesmo possui. Agora, quero que vejam isto porque é para o seu benefício. Aqui, semanas atrás, meses atrás, estive em casa por algumas noites e que coisa, havia umas 300 pessoas reunidas na casa e no quintal aquele dia. E por volta das 2 horas da madrugada, a esposa me pôs na cama. E enquanto eu estava deitado na cama, que coisa, minhas pernas estavam com cãibras e doendo. Eu estava deitado lá e ouvi um veículo chegar em frente e disse, que coisa, está chegando alguém. E ela disse, bem, escute, eu vou até a porta. E enquanto ela estava a caminho da porta, adormeci. E pude ouvir alguém dizendo, bem, o bebê está doente há muito tempo. E o bebezinho estava chorando até nem parecer como se fosse humano. Vocês que estão lendo meu livreto, Uma Visão Celestial. Quantos na audiência o leram? Vejamos, Visão Celestial. Vejam, algo assim. O pequenino tinha umas 8, 10 semanas e não parava de chorar. E a mãe disse, bem, viajamos o dia todo e a noite toda para chegar aqui. Disse, vimos que o irmão Branham deveria estar em casa e trouxemos o bebê. Que coisa, o coitadinho. Eu não conseguia dormir e fui lá e orei pelo bebezinho. E me sentei e lá na cadeira um momento,
Estava conversando com uma mãe. Eles vieram do norte de Ohio e enquanto estávamos sentados ali, amigos, o pequenino parou de chorar. Estava chorando dia e noite, vejam. Oh, isso vale mais para mim do que todo o dinheiro do mundo. E ali olhei e a mãe começou a chorar, grandes lágrimas pingando do pequeno cobertor. O velho pai sentado lá com um macacão, de certo gastou boa parte do salário para vir. Veio e me abraçou, disse, eu o amo, irmão Branham. Que coisa! Alguns dos melhores corações que já bateram estão sob uma velha camisa azul. Isso mesmo. Não é como você se sente, é o que está dentro de você. Isso mesmo. E ali eu sabia que ele era sincero, não era hipocrisia. Ele dizia isso de coração, ele me amava. E olhei para o bebezinho e a mãe. Quando entrei no outro cômodo, ele estava sorrindo para nós. E amigos, isso vale todo o esforço, não é? Isso mesmo, vale tudo. E então disseram, minha esposa disse, bem, vou preparar um café para vocês ou algo, se quiserem. E disseram, bem, vamos esperar um pouco. E minha esposa disse, bem, agora, vou lhe dizer uma coisa, eu disse. Vou me reclinar aqui nesta cadeira e deixe a mãe e os demais irem para a cama e dormirem um pouco. E assim os colocamos na cama e eu estava sentado na cadeira para tentar descansar até o amanhecer. E nesse momento, outro carro chegou e um jovem veio até a porta e disse, irmão Branham? Eu disse, sim, eu estava tentando acordar. Ele disse, sei que está com muito sono. Eu disse, sim, senhor. Ele me disse, sou de Marengo, Indiana. Ele disse, minha irmãzinha está morrendo de apendicite e ela será operada esta manhã. Disse, o irmão pode ir vê-la? Bem, E em meu Calhambeque Ford, que está esperando por mim em Houston. Toda a lateral dele está amassada dos meus joelhos, onde eu bati o joelho assim, tentando ficar acordado enquanto ia orar pelos doentes. Eu saía de uma reunião, indo para outra, e saía para o campo com a mão para fora da porta do carro, dizendo, Deus os abençoe, dormindo acordado. Nunca me esquecerei de um dia vindo de Houston, eu ouvi um carro buzinando e percebi que eu estava do lado errado da estrada. Só que não conseguia ficar desperto, vejam. Eu tinha ficado lá 15 dias e noites orando pelos doentes e vendo coisas maravilhosas. Mas, que coisa, amigos, se minha vida for curta, talvez outra pessoa possa ficar por causa de eu partir. E esse homem disse, o jovem disse, minha irmãzinha, ele me disse que pertencia a uma igreja, não citarei o nome aqui, pois não é conveniente e não critico a religião de ninguém. E, de qualquer modo, essa igreja é minha arqui-inimiga. Eles afirmam que não existe isso de cura divina e tal. E eu estava em minha igreja, a Igreja Batista de Milltown, onde fui realizar um reavivamento. Muitos de vocês viram no livrinho chamado Jesus Cristo, o mesmo ontem e eternamente. Uma mocinha ali que pesava 21 quilos aos 27 anos, pesava 21 quilos, cujo nome era Georgia Carter, com tuberculose, e ela pertencia a esta mesma igreja. E ela disse, as pessoas da vizinhança disseram, deixe, ela estava deitada de costas havia 9 anos e 6 meses, e disse, deixe-a ficar sã e creremos. Mas, meus amigos, ela é minha pianista na Igreja Batista de Milltown nesta noite. Mas eles creem? Não, mesmo alguém ressuscitando dentre os mortos, eles não creem. E a propósito, um homem que estava no necrotério, declarado morto por 3 médicos, quando entrei onde ele está dirigindo uma locomotiva da Pensilvânia esta noite, e mesmo assim eles não creem. É verdade, eles não querem crer. Chegou a hora em que os olhos das pessoas estão tão cegos com os cuidados do mundo e os outros cuidados a ponto de nem verem Deus. Ele está bem no meio deles muitas vezes e eles passam, como ocorria nos dias de Cristo, e falhavam em vê-lo. E agora esta senhora, ou melhor, este homem, ele disse, o irmão vai? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, talvez seja melhor eu levá-lo. Eu disse, não, vou tentar ficar acordado.
E a esposa começou a chorar. Ela disse, agora, querido, você pegará no sono em algum lugar. Eu disse, não, ficarei bem, querida. E entrei no meu velho carro e comecei a dirigir. Eu disse, vou ficar de olho nele. Dirigindo, eu me beliscava e mordia meus dedos e pegava saliva, esfregava em meus olhos e tudo mais, tentando me manter acordado. Sei que parece muito anti-higiênico, mas eu estava fazendo de tudo para tentar chegar à criança. E dirigimos uns 13 quilômetros por uma velha estrada que subia até o distrito rural. E lá estava uma jovem de uns 17 ou 18 anos e estava deitada lá em uma condição terrível. Quando entrei no cômodo, ela estava muito nervosa e disse, o irmão é o irmão Branham? Ela disse, eu disse, a irmã crê? Ela disse, sim, creio, disse, eu creio, disse, não me importa o que minha igreja diga. Ela pertencia à mesma igreja a que esta Georgia Carter pertencia. Disse, não me importa o que minha igreja diga, eu creio, eu creio. E assim ele, o homem, o pai veio ao meu encontro e apertou minha mão e ele me levou até a cama. Ele disse, Senhor, disse, ela vai ser operada esta manhã. E disse, receamos que ela não aguente a viagem. Disse, temos de levá-la até New Albany, Indiana. Isso ficava a uns 60 quilômetros do hospital mais próximo, dos quais uns 12 quilômetros eram pela zona rural. Que coisa, só uma fileira de cercas descendo assim, por onde as carroças viajavam quase para chegarem aqui. E, bem, eu já assisti e ajudei em cirurgias eu sabia que aquela moça não conseguiria chegar ao hospital. Ela morreria antes de chegar lá. Pode haver médicos sentados presentes agora. Geralmente há médicos que vêm ouvir o culto. E seu lado tinha inchado e estava ficando vermelho. O apêndice estava dilatado e estava para supurar a qualquer momento. Agora, muitas vezes entrei com o Dr. Adair, o médico da nossa cidade, o que vai à minha igreja, e fazia a operação e fazia a incisão. E quando supurava na mesa, e às vezes tirava os intestinos e borrifava e os lavava, e evitava que a peritonite se instalasse, e cortava em forma de V e colocava um tubo ali para drenar. Às vezes se recuperavam, mas aquela mocinha não conseguiria, aquele apêndice se romperia e ela ainda teria 50 quilômetros ou mais a percorrer e morreria antes de chegar lá. Agora, amigos, a moça estava olhando para mim e disse, irmão Branham, acha que vou viver? E eu disse, creio que sim. Mas eu disse, agora você crê? Ela disse, sim, eu creio, claro, não me importa o que a minha igreja diga, eu creio. Georgia Carter ficou boa, disse, eu também ficarei boa. Estou com medo da operação. Vejam, assim, alguns dos vizinhos tinham se reunido. Agora vejam, é isto o que quero falar a vocês agora sobre isto. A moça achava que cria, assim como muitos de vocês que passarão por esta fila esta noite, vocês acham que creem, mas ela não cria. Agora, muitos de vocês têm problema feminino, e talvez seja apenas outra coisa talvez uma úlcera no estômago, e você tem de tirar você pode ter um pouco de tempo, mas aquela moça era uma emergência. Sua vida estava em jogo. Algo tinha de ser feito. Assim eu disse, irmã, não quero magoá-la, mas a irmã não crê. Agora, é como o irmão diz aqui, quando vocês estão de cabeça erguida, não importa onde estejam no recinto. Não digo isso, amigos, lembrem-se, estou lhes dizendo isso só para o seu bem, não sou eu, mas Deus. Sei que quando levantam a cabeça, eu sinto, quer estejam atrás de mim ou onde estejam, como uma pessoa ontem à noite de cabeça erguida atrás de mim, eu sabia disso o tempo todo. E assim, isso é entre Deus e o indivíduo. Vejam, não posso evitar isso. Eles atrapalham as pessoas, muitas vezes atrapalham. Então essa moça, ela disse, eu creio, irmão Branham. Bem, ela achava que cria. Agora vejam, ela tinha esperança, mas a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Entendem o que quero dizer? Agora eu disse, irmã, um caso comum, eu disse, eu poderia ter um pouco de tempo e lhe dar tempo, talvez você recebesse esse tanto de fé e saísse com ela, mas você tem de receber atendimento imediato, agora mesmo. Pois vou ser honesto com você, você não chegará viva ao hospital.
Agora, os pais não gostaram muito disso naquele momento, mas prefiro ser honesto com vocês, deixar que saibam a verdade. Não preferem que eu seja honesto com vocês? E lembrem-se, amigos, não estou lutando contra carne e sangue, é poder espiritual. Tenho de ser honesto diante do Deus Todo-Poderoso, entendem? E porque percebo o perigo da minha própria vida, e não só da minha, mas da de vocês. E assim, ela disse que cria, mas não cria. Bem, eu disse, agora olhe, agora quero que notem isso e quero que sejam bem atenciosos agora e absorvam cada palavra para que possam considerá-la uma coisinha que Deus permitiu lá. E eu verei se vocês têm fé. Eu disse, a irmã não tem fé. Ela disse, oh, reverendo Branham, tenho fé para crer em qualquer coisa. Se a irmã tem fé, quero lhe perguntar, ou melhor, lhe mostrar que você não tem fé. Agora ouçam e entendam cada palavra disto. Havia um cordão pendurado num candelabro na sala, e na ponta desse cordão havia uma pequena pulseira, e era uma pulseira branca com detalhes em vermelho, com a qual uma criança, de certo, esteve brincando. Vocês sabem, balançando-a no cômodo. Talvez algumas de vocês acalmem seus próprios bebês assim, balançando algo assim para brincarem com isso, para entretê-los. E vi aquela pequena pulseira pendurada. Eu disse, a jovem disse, a que distância você está daquela pulseira? Ela disse, aproximadamente 4,5 metros. Eu disse, agora todos os outros adultos aqui, todos vocês virem de costas para mim. Eu disse, agora não separar nada que possa ferir alguém. Tenho de falar com esta moça, pois ela tem de entender a ideia agora. E é por isso que vou entrar nestas coisas com vocês esta noite. Temos mais 2 noites e algo tem de ser feito. Vejam, agora não quero que vocês vão embora e digam algo errado sobre isso, pois poderão ter de responder no juízo por isso. E assim eu disse, algo tem de ser feito de imediato. Eu disse, agora vocês, pais, virem as costas. E alguns dos vizinhos estavam sentados com ela e todos me deram as costas e viraram suas cadeiras. Eu disse, a jovem disse, agora você me diz que tem fé para crer por todas as coisas. Ela disse, tenho, Senhor. Eu disse, quando foi a última vez que comeu? E ela disse, uns 3 dias, disse, não consigo reter nem água no estômago. E vocês sabem como é o apêndice e a febre nela também? E eu disse, agora, se crê de todo o coração e prove agora para mim que tem fé, agora olhe direto para essa pulseira, e ela pendurada lá no ar, e faça essa pulseira dar várias voltas na sala. Então faça-a balançar de um lado para outro na sala, e então pare-a, e crerei que você tem fé. Ela disse, oh, irmão Branham, disse, que coisa, por que me pede algo assim? Eu disse, queria ver se você tem fé. Eu disse, Jesus disse, tudo é possível se creres. Agora, isso é apenas pura fé, amigos. Os mágicos a usam muitas vezes para pregar peças e tal, estourar copos e tal. Acontecerá se você crer. Mas estou tentando basear seu pensamento na fé para que saibam do que estou falando. E quero que fiquem quietos agora para entenderem isso. Despertem, para que quando eu encerrar, vocês saibam do que se trata. Então ela disse, ora, irmão Branham, ninguém conseguiria fazer isso. Eu disse, sim, qualquer um que crer pode. E ela disse, bem, não creio que alguém pudesse fazer isso. Eu disse, pensei que tivesse dito que cria por todas as coisas. Estão vendo como ela foi pega nisso? Eu disse, a irmã disse que cria em todas as coisas, quero que prove. E ela disse, não creio que haja alguém que consiga fazer isso. Isso é material, irmão Branham. Ela disse, o irmão conseguiria fazer isso? Eu disse, sim, senhorita. E ela disse, bem, eu poderia ver isso acontecer? Eu disse, se deseja. E ela disse, desejo. Então, claro, colocando minha mente nisso e fazendo com que ela visse e não eu. Quantas vezes em uma reunião eu pego qualquer criança vesga que tenham na reunião, vocês a trazem aqui sem nem orar por ela e apenas me deixem olhar direto nos olhos assim. Eu endireito os seus olhos, mas
Quando virou a cabeça, eu usei-a como ilustração. Ela voltou, ela achou que não ia voltar pela fila, levando 2 ou 3 dias antes de voltar. Mas quando chegou essa vez, ela disse, irmão Branham, o irmão me disse para voltar à fila. Havia centenas de pessoas amontoadas por toda parte, de pé, de madrugada. Chegou lá de fora encharcada, vindo para receber a oração. E então, quando Deus curou seus olhos ali, ambos os olhos se endireitaram e ela ficou normal, saiu regozijando-se. Vejam, essa é a diferença da sua fé e da fé de Deus. Agora, então, é claro, fixando meus olhos naquela pulseira, o que vocês mesmos podem fazer, se não duvidarem no coração, e ela começou a dar voltas, e então se moveu de um lado para outro, em volta, transversalmente, e parou. Ela disse, irmão Branham, ela disse, isso é espiritismo. Eu disse, achei que talvez você dissesse algo assim. Que coisa, não é estranho como as pessoas que professam conhecer a Deus e sabem tão pouco sobre Ele, não é mesmo? Ela disse, sabe, nós pertencemos à Igreja de Cristo. Desculpe-me, foi sem querer. Desculpe-me, povo da Igreja de Cristo. Foi sem querer, veja. De qualquer modo, disse, falamos onde a Bíblia fala e silenciamos onde a Bíblia silencia. Vocês sabem, vocês têm esse slogan. Já questionei isso algumas vezes. Eu disse, muito bem. Ela disse, não há nada assim que se possa mostrar na Bíblia. Eu disse, eu achei que seria o que você diria. Eu disse, claro, isso está na Bíblia. E ela disse, bem, eu não creio nisso. Muito bem, eu disse, você não crê nisso? Ela disse, não, mostre-me onde está na Bíblia. Eu disse, um dia Jesus passou por uma árvore, ele queria encontrar fruto nela, não havia fruto nela, ele lançou uma maldição nela, e a árvore começou a murchar, e quando passaram ao meio-dia, a árvore estava murchando. Pedro observou e disse quão rápido a árvore tinha murchado. Ele disse que, se disseres em teu coração para esta árvore ser arrancada e lançada ao mar, e não duvidares, ela te obedeceria. Ele disse isso? Eu disse, ele disse que se disseres a este monte, move-te e não duvidares em teu coração, aos poucos aconteceria. Ele disse isso? Claro que sim. Eu disse, sei que seu pastor incrédulo, tentando justificar sua incredulidade, disse que é uma montanha de pecado. Eu mesmo fui à escola. Ele estava ajoelhado junto ao Monte Oliveiras. Era o Monte das Oliveiras. Se disseres no teu coração que ele se mova e não duvidares, eu disse, quanto mais fé, e ele disse que, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, eu disse, agora se a fé do tamanho de um grão de mostarda moveria aquele monte, quanto menos fé você teria de ter só para mover essa pulseira. Estão vendo o que quero dizer? Agora, muitas vezes tenho me perguntado por que ele disse semente de mostarda. Acho que vou deixar este pensamento. A semente de mostarda é a menor entre todas as sementes. Isso mesmo, mas não há nada que se misture com a semente de mostarda. É só mostarda. Não dá para misturar com couve ou nada e fazê-la crescer. É só mostarda. Se você tem essa quantia de fé, toda a fé, não misturada com outra coisa, peça o que quiser, isso lhe será dado. Mas não pode ser vacilante, tem de ser mostarda genuína. Se sabem do que estou falando? Muito bem, e eu disse, quanto mais seria necessário? Ora, ela disse, olhe aqui, quero lhe perguntar algo. Ela disse, Deus moveu isso ou o diabo moveu isso? Eu disse, nenhum deles moveu isso. Ela disse, então, como afinal se moveu? Eu disse, eu a movi. Ela disse, bem, o irmão está a 4,5 metros ou mais de distância dela. Eu disse, não, foi minha fé que a moveu. Estão vendo? Se pedirdes qualquer coisa e não duvidardes, estão vendo o que quero dizer? Fé, mas você tem livre arbítrio, é um ser humano, você pode se ressentir disso no coração. Eu não poderia tocá-lo nem que precisasse. Jesus não pode fazer muitos milagres por causa de quê? Isso mesmo, estão vendo quão pouco as pessoas sabem sobre a fé?
É incrível, amigos, descobrir quão pouco as pessoas sabem sobre isso. Falam tanto disso e mesmo assim sabem tão pouco. E então ela disse, bem, quer me dizer então que papel isso desempenha com Deus, essa parte aí? Eu disse, agora veja, houve um anjo que desceu ao cômodo e me disse que lá atrás, antes de eu nascer, eu fui pré-ordenado para ter um dom de cura divina. E ele veio e me disse no cômodo, certa noite, que Deus tinha enviado o dom e que era um dom de cura divina para as pessoas. E se eu pudesse fazer as pessoas crerem em mim, e fosse sincero quando orasse, que nada resistiria à oração. Eu disse, portanto, falando face a face com um ser sobrenatural, creio nisso de todo o coração. E se eu conseguir fazê-la crer em mim de todo o coração, é isso o que move Deus, e então a irmã está curada. Sua fé a salvou. Estão vendo o que quero dizer? Sua fé para crer a salvou. Não o que você elaborou e pensou em sua mente, mas o que você sabe de verdade, a prova real das coisas que não se veem. Estão vendo o que quero dizer? Então a moça disse, irmão Branham, sei mesmo que há algo acima de onde já cheguei. Ela disse, vou tentar de todo o coração, e Deus tenha misericórdia de mim. Ela disse, deixe-me crer. E segurei a mão dela então. Havia uma vibração saindo daquele apêndice dilatado. Fiz uma oração por ela e parou de imediato. Eu disse, Deus a abençoe, irmã. Sua fé agora a salvou. Momentos depois, eu estava sentado na cadeira e adormeci. O sol estava nascendo. Tive de descansar um pouco antes de voltar para casa, porque eu estava com medo de cochilar em algum lugar na estrada, sofrer um acidente. E eu estava sentado lá, ligaram para a ambulância e disseram-lhes que não havia necessidade. Quando fui acordado por alguém da família, ora, a moça estava fora da cama e tinha tomado meio litro de sorvete e não passou pelo bisturi desde aquele dia até hoje. Ela estava de pé na varanda e acenou dando tchau. Disse, até logo, irmão Branham. Seu testemunho apareceu no Arauto da Verdade não faz muito. A senhorita Edith Wright, em Milltown, ou DePaul, Indiana, foi ela lá.